E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma nova ferramenta, uma ferramenta que é moderna, foi publicada recentemente, no final de novembro, e ela tem a ver com o doc, mas ela tem uma característica peculiar ali, né? Você consegue descobrir novos candidatos ou moléculas que tenham uma atividade similar a um tipo de molécula que já foi estudado ali de inibição a uma proteína, por exemplo, né? Pode ter uma interação com essa proteína. Então, acho que uma inscrita, ela escreveu esse trabalho, eu não conhecia, eu fui dar uma lida, achei bastante interessante, né? Tem esse artigo aqui do paper deles, eles descrevem, né, como que foi feito, o que dá para fazer, e ele é bem interessante pelo fato de ser simples de utilizar, né? Eles explicam aqui, só precisa ter um processo de instalação aí que a gente ajustou aqui nos programas, e dá para utilizar ele de uma forma bem rápida para buscar novos candidatos. Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz de uma forma simples isso. Bem, primeiro ele diz, né, que a gente tem um acesso numa página de web, né? Então lá no meio do artigo para o final, na segunda imagem, se não me engano, você tem esse acesso, né, ao programa por essa página. E nisso, né, eu consegui transferir, reconstruir, né, ajustei algumas bibliotecas que estavam faltando, como também ajustei a página no Google Colab. Então a gente não precisa ficar reinstalando no nosso próprio computador, ele já instala manualmente. Então vou mandar o link para vocês, né, vou deixar o link no vídeo aqui. Você só vai executar duas células no Google Colab. Então ela já está pronta, né, tá tudo pronto. Você chega aqui, né, e coloca para executar tudo. Então você vai esperar acontecer a instalação das dependências e também até a próxima célula que vai gerar o link para a gente acessar essa página da web. Aqui também está tudo detalhado, deixei tudo em inglês, né, para caso tenha um acesso maior, disponibilidade maior para usar esse programa. E é isso, a gente vai esperar agora a instalação, né? Coloquei até uma barrinha aqui. Quando terminar, vai executar aqui e a gente vai abrir a página para utilizar o programa. Então, enquanto vai fazendo o download, eu queria mostrar para vocês alguns não programas, né, mas arquivos que são necessários para a gente executar o programa. Então, são 3 arquivos. Um arquivo vai ser a proteína, que você pode encontrá-la ali no banco de dados de proteína. O outro vai ser um documento, né, um arquivo CSV com moléculas ativas e inativas, e um outro, né, o último arquivo, né, vai também ser CSV, só que nesse vai ter seria um banco de dados de diversas moléculas que são encontradas em alguns servidores, né. Então tem esse servidor Zinc15, depois eu vou deixar no final como que a gente baixa essas moléculas, e você consegue uma quantidade enorme de moléculas. Se não me engano, eu consegui 15 mil moléculas aqui, né? Vou até abrir para mostrar para vocês. O arquivo ele vem com, eu baixei, né, nesse formato e vem as moléculas no formato Smiles. Então a gente tem que trabalhar com esse tipo de formato. São essas formatações, né, os Smiles, e aqui eu deixei para ter são todas, né? São todas comerciais, então são moléculas que poderiam ser utilizadas possivelmente no experimento futuro para validação desses candidatos. Então tem essas características. Outro ponto, né? Os arquivos que vão ser utilizados, eles têm que ter um formato específico. Esse formato, por exemplo, vai ser para as moléculas ativas e inativas. Você vai ter que ter na primeira célula escrito Smiles maiúsculo, e vai ser uma vírgula e activity. Então tudo junto, senão o programa não reconhece os seus dados. E posteriormente você vai ter a molécula, né, no formato Smiles, vírgula e um número. Esse número aqui, quando vai falar de atividade, vai ser entre 1 e 0. 1 são moléculas ativas e 0 moléculas inativas. As moléculas ativas você pode buscar na literatura, né, como foi feito no trabalho, ou buscar em outros bancos de dados. Eu vou mostrar também como que a gente pode fazer isso. E as inativas também você encontra em alguns bancos de dados,
mas também pode gerar umas moléculas aleatórias pelo próprio programa, né? Como ele disse pra gente. Então é isso, a gente tem que ficar atento a essas configurações, senão o arquivo não vai ser reconhecido. Já a proteína pode ser no mesmo formato direto ali que é o arquivo .pdb, e nesse formato não precisa remover água nem ligante, que o próprio servidor você vai ter um comando para isso. Após a finalização da instalação, né, ele vai aparecer aqui, a próxima célula vai ser onde será gerado o link para a gente acessar o site. Esse link, às vezes, ele pode ter um erro e aparece um xizinho aqui. Então, eu recomendo para vocês ficarem reiniciando, clicando aqui depois da instalação, até reaparecer esse sinal verdinho aqui, né? E o link. E aí é só clicar nesse link que ele vai direcionar para a página, que é a página que os desenvolvedores do artigo fizeram, né? Eu só fiz uns ajustes, estava com alguns problemas. E nela é bem simples da gente trabalhar. Aqui tem a página inicial, né? Com as instruções. E vamos trabalhar com essas 3 abas aqui. A primeira aba é de relação, né, à identificação dessas novas moléculas, essas moléculas candidatas, e como exemplo, né, para vocês, eu vou fazer do próprio artigo. Né. O artigo ele trabalha com um dos casos de estudos, né, que ele fala de uma proteína chamada VP35, que tem a ver com a síntese de RNA viral. Então ele vai tentar procurar candidatos a moléculas inibidoras ou que interajam, né, com essa proteína para ser um novo tipo de droga. Então, o próprio trabalho ele já buscou essas moléculas, algumas moléculas já são ativas, né, e algumas inativas. Então, ele já tem arquivo preparado e está no material suplementar. Vocês podem testar depois ali, fazer do mesmo jeito que eles fizeram. Eu baixei, então é aquele arquivo, né, que eu mostrei para vocês que estão o 0 e 1. E esse arquivo a gente vai usar para treinar a inteligência artificial e reconhecer algumas características químicas, umas marcas dessas proteínas. Então você basicamente vai ter que carregar o arquivo já preparado daquele formato, como falei. Primeira célula Smiles, activity, a segunda para frente, né, em formato Smiles e vírgula 1 ou 0. E nisso você carrega ele nesse servidor. E para iniciar esse teste de treinamento é só clicar no upload. Essa página vai ficar carregando, a gente não consegue ver o que está acontecendo, mas caso você queira entender, ver o que está sendo trabalhado, você pode voltar nesse Google Colab e no terminal de saída ele vai dar todos os resultados, então você consegue acompanhar o que está acontecendo. Então aqui ele já está treinando e é bem rápido, dependendo da quantidade de moléculas, ele acaba de treinar o sistema e ele cai na página inicial novamente, você clica, né, naquela aba e ele vai te dar uma tabela com uma probabilidade de clusters. Então, cada cluster ele é referente a moléculas com características parecidas e dessas que ele conseguiu treinar ali no sistema. Então, esse é o primeiro resultado que a gente consegue, não precisa baixar ele. E ele vai te dar uma imagem desses clusters, né, da probabilidade dessas moléculas estarem nesses clusters e quais foram encontradas. E aqui ele deu 3 clusters, 3 tipos de características diferentes ali de moléculas. E você pode usar esse gráfico, então você pode fazer o download aqui, mas a gente já vai para a segunda etapa, que é a busca, né, de moléculas com atividades similares. Então aí que é o legal, né? A gente treinou o nosso sistema e vamos atrás de moléculas naquele banco de dados que a gente falou logo no começo. Então você pode clicar nessa mesma página, escolher arquivo. Eu não vou pegar tudo, todas as moléculas, porque vai demorar muito tempo, então eu vou fazer com menos, vou fazer com 500 só, então eu deixei só 500. Nesse arquivo, eu esqueci de mencionar, mas ele vai ter que estar na primeira célula escrito Smile maiúsculo e depois só as moléculas, sem nada de vírgula, não vai ser reconhecido, é como se fosse uma biblioteca. Você pode carregar ele aqui e apertar esse botão que é o Rescreen. Então, novamente, a página vai ficar carregando, né? E a gente vai pode acompanhar aqui, né? Ele vai fazer ele é um pouquinho diferente esse programa, essa parte, né, de execução, mas pode acompanhar até o final aqui. Vamos deixando rodando e esperar depois dos resultados para mostrar para vocês como que a gente vai visualizá-los. Bom, o Google Colab parou de atualizar, então ele finalizou o processo. A gente volta lá na página do VirtuDoc DL. Ele cai de novo na primeira página, a gente clica ali onde a gente carregou nossos arquivos e pediu para ele fazer essa identificação. Ele vai aparecer uma tabela falando que deu certo a análise.
E aqui nesse canto dessa tabela a gente vai ver tanto as moléculas novas, né? Essas aqui são moléculas que ele encontrou naquele banco de dados. A probabilidade dessas moléculas estar no cluster específico. Então, lembra que no primeiro caso teve 3 clusters, que era 2, 0 e 1. Então ele definiu qual dessas moléculas estão, né? Quais clusters estão, a probabilidade deles, que vai de 70 para 100, né, por cento. E aqui embaixo a gente tem a imagem, né, da média, né, de cada cluster ali, e a probabilidade da média, né, e esses clusters. Então a gente vê que o cluster 2 tem uma probabilidade maior ali, né, de estar encontrado nessas posições. Bom, tá encontrado acho que no cluster 2, se eu não me engano. E aqui você pode fazer o download dessa imagem também, né, para colocar nos seus resultados. E aqui ele gera mais um link, né? Vai ser um link mais um botão, né? Para a gente fazer o download dos arquivos no formato .sdf para o doc. Então você pode clicar aqui. Ele vai fazer o download desse arquivo, né? E esse arquivo está zipado, você não precisa tirar desse zip. Vão ter as moléculas que ele encontrou, essas candidatas, novas candidatas. Os arquivos, essas moléculas, na verdade, elas estão duplicadas. Então você pode ver que tem o nome dele, que era o composto 65, e acho que segundo seria o nome dele, né? Ele busca e identifica o nome. Então dá para ver pelo tamanho. Isso você pode mandar direto para o doc, mas vai demorar muito tempo. E aqui a gente pode fazer o seguinte: a gente pode tirar esses compostos daqui dessa pasta, os duplicados. Eu vou diminuir, né, a quantidade para não demorar muito o docking, mas vocês podem manter assim, dependendo do que vocês forem fazer, né? Como é um exemplo, eu vou diminuir aqui para mostrar como que vai sair o arquivo ali. Bom, eu vou deixar 3 só para a gente fazer um teste. Tem 2 que são iguais aqui, mas tudo bem. Beleza. Então a gente vai ter o primeiro arquivo gerado, que seria o composto, né, já nessa pasta, os novos compostos. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês como que você geraria, né? Ele deixa uma aba de moléculas inativas. Então, por exemplo, você quer gerar 5 moléculas inativas, você pode deixar essa regra que é uma definição ali para moléculas. Eu não entendi muito bem, mas é uma definição específica. E aqui você pode gerar essas moléculas de forma aleatória pelo próprio programa. Então ele gera para você aqui, ó, já faz o download, e você pode utilizar essas moléculas no formato Smile já. Ele já até deixa, se não me engano, 0 aqui, ó, viu? Para criar aquela tabela de moléculas ativas e inativas. Então você pode também usar essa aba aqui para o seu trabalho. Enfim, né? Agora a gente já tem nossos novos compostos. Vamos agora refinar a nossa proteína. Então ele vai fazer um processo de remover os ligantes, remover a água e minimizar, né, a estrutura, corrigir, na verdade, se estiver faltando algum átomo, como também diminuir, fazer com que a estrutura tenha um mínimo de energia ali conformacional. Então você basicamente carrega o arquivo que você baixou do PDB aqui e só clicar no upload e aqui esperar. A gente vai esperar novamente o programa trabalhar. Então aqui ele vai falar aqui no terminal de saída, como eu falei, você pode acompanhar. Meio que já acabou, foi bem rápido o processo. E de novo, ele volta para a aba inicial, a gente clica novamente nessa aba de refinamento. Você vai ter 2 gráficos, como no próprio trabalho mostra, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, né? Que é do Ramachandran, que é para verificar, né, se é válido as conformações ali. Então você pode utilizar também como informação. E a área de superfície de acessibilidade. Então eles são 2 gráficos que você pode baixar. E aqui ele te dá alguns resultados. A gente vai trabalhar com a proteína já minimizada. Então a gente faz o download desse arquivo na proteína minimizada. Então a gente já tem os 2 arquivos, tanto os compostos para o docking, como também da proteína preparada. O que vai faltar agora é só a gente saber umas informações da proteína. E feito isso, a gente vai no doc molecular, né, molecular docking. E aqui a gente vai carregar os arquivos que a gente já produziu nessas etapas anteriores. Então, aqui primeiro vem a proteína minimizada. Acabei de fazer o download, né, a estrutura dela. E aqui são os ligantes que a gente também acabou de reconhecê-lo, né, esses novos compostos.
A diferença é que aqui agora eu não sei ainda muito bem onde que eu vou fazer o docking, a caixa, então eu sempre entro aqui ó, nesse programa servidor online também que é de docking, mas é só para reconhecer a estrutura aqui, a caixa onde a gente vai colocar. Eu carrego o arquivo e aí, ó. Então, e aqui vai gerar a caixa, né? Só que ele já te dá as coordenadas. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Então eu vou só copiar essas coordenadas para o nosso docking. Então vai ser 12, 14, 2, que é o centro onde vai estar o centro X, Y e Z, né? 12, 14, 2. Como também o tamanho da caixa, eu vou deixar 20 mesmo. E ali são outras condições. Eu até comento um pouquinho no Autodoc Vina, se não me engano, sobre o que seriam esse tipo de configurações. Eu vou deixar na padrão mesmo, só para mostrar para vocês. Mas aqui você refina seu docking. E a partir disso, é só você clicar e ele vai começar a fazer o docking molecular. Então, meio que já estamos finalizando o processo do uso do VirtualDock DL. Eu ajustei essa parte aqui porque estava bem completa, estava bem complicada. E aqui ele vai já rodar. Então ele aqui já mostra que ele está rodando, então ele já está fazendo a docagem. E aí agora é só esperar para ver os resultados. Essa aba aqui ela atualiza, então não tem muitos problemas, mas existem alguns... Aqui, pronto, já terminou foi bem rápido dessa vez. E aqui ele vai te dar todos os resultados pronto. Então você vai ter as imagens, aquela imagem qual vai ter a energia de ligação dos compostos aos quais foram testados. Então a gente tem da forma similar o que é gerado nesse arquivo, nessa imagem aqui. Aqui tem mais ligantes. E aqui você pode fazer o download de todos os resultados. Então eu vou fazer o download de todos os resultados aqui. De novo vai ser em formato zip. E nele ó, a gente vai ter o que é resultado do Autodoc Vina. Então, esqueci de falar, o dock molecular é feito pelo Autodoc Vina, que eu já tenho, vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Vou deixar aqui para vocês verem, caso vocês queiram fazer isoladamente. E aqui ele vai gerar alguns arquivos nos quais são as posições das moléculas ali docadas. E aqui é um resultado da energia de ligação entre os ligantes e a proteína. Então, a gente vai só avaliar esses resultados. Eu vou mostrar para vocês como você pode ver pela imagem. Você pode tirar aqui das informações, por exemplo, qual ligante teve uma energia de afinidade mais baixa, né? Interação. Então você pode supor que esse é um candidato a uma ligação, né, de diversos compostos. Então eu vou carregar para vocês a proteína minimizada, né, que foi o arquivo que a gente utilizou para o docking. E aí eu vou carregar para vocês também os compostos gerados ali no docking, né. Então eu vou colocar, por exemplo, o composto 26. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Consigo. Deixa eu ver se foi. E aí, só o seguinte. Bom, aqui a gente tem ó, o primeiro ligante, né? O ligante composto 26, aí aqui tem 9 posições, então você pode verificar. Ele no gráfico ele coloca a segunda posição. Então você pode ver qual que seria a melhor posição, como também colocar todos os ligantes ali para testar. E aí você é um dock mais simples, né? Não tem tanta diferença ali. O que é mais interessante do programa é da mesma molécula, então ele conseguiu identificar a mesma posição aqui. Então, o mais interessante desse programa que eu mostrei para vocês é a capacidade de você fazer um screening, né, de diversos componentes. Então, aqui é outro ligante. Então, aqui são as ligações possíveis, né, desses compostos aqui, né. Só que aqui eu fiz um teste com pouco, você pode fazer vários e descobrir novos candidatos. Esses candidatos, como eu falei, são de bibliotecas que são comerciais e você pode supor para alguém fazer o experimento de bancada e testá-los. Bom, eu queria mostrar para vocês um problema que acontece às vezes de mensagem entre o que está acontecendo no Colab com a página HTML.
Se acontecer um tempo de memória muito grande, o servidor ele acaba aparecendo essa página aqui, que é como se fosse um tempo bloqueado, porque não vê resposta. E eu queria mostrar para vocês não se preocuparem de não ter o resultado, porque se você estiver vendo a execução no Google Colab ali na página de saída, provavelmente está acontecendo o processo. São duas coisas que podem acontecer para dar esse problema, né? Primeiro é uma biblioteca muito larga de moléculas com a qual você quer fazer um screening. Essa daqui eu coloquei 15.000, por exemplo, excedeu o tempo, então estourou lá o servidor, o tempo de resposta. Como também no docking, que às vezes vai o preparo do componente ali, da conversão do arquivo SDF no esperado ali para o dock, que é PDB, QT, se eu não me engano. Pode dar acontecer esses problemas, mas caso esteja acontecendo o processo ainda no Google Colab, você não precisa se preocupar. Para depois, se você quiser baixar os arquivos, você não vai conseguir aqui nessa página porque vai estar travada, né? Você pode ir no própria aba aqui do Google Colab, então vai gerar algumas pastas, né? E os resultados de alguns ficam salvos nesse Generate Files. Então aqui tem os compostos, né, finais, esse daqui é do trabalho antigo, né? Mas ele geraria um novo aqui. Como também, se você for fazer moléculas, daqui foi as moléculas que foram geradas ali de forma aleatória. Então, mas tenho tudo aqui, né, como também as imagens que você são geradas ao final, né, dos clusters. Então, você pode baixar tudo aqui, então não tem nenhum problema caso o servidor pare de funcionar. Então, qualquer coisa você pode me mandar uma mensagem que eu ajudo a resolver esse problema. Eu não consegui resolver isso, infelizmente. Enfim, acho que são esses únicos problemas, de resto tá tudo funcional. Bem, para finalizar, eu queria mostrar para vocês como que você pode buscar a atividade dessas moléculas, né? Então a gente pode ir no servidor do próprio PubChain, onde tem um banco de dados enorme de moléculas, né? Você pode fazer várias pesquisas até em Smiles, o nome. E aqui a gente faz uma pesquisa bem rápida, né? Falando para esse vírus, né? Na verdade, para essa proteína desse vírus. E nesses bioassays, né? Assays, você pode identificar alguns componentes. Por exemplo, eu encontrei alguns, né, que tenta identificar a inibição dessa proteína, né, interação, na verdade. E nele você clica, ele pode te direcionar alguns compostos já testados, em fala se é ativo ou não, e nisso você pode ter a informação dele na estrutura, né, depois converter para o formato Smiles e adicionar naquele banco de dados lá, que é o arquivo deixa eu ver se eu encontro aqui, né? O arquivo primeiro ali, que a gente estava falando que tinha as moléculas ativas e inativas. Então você põe a estrutura da molécula abaixo aqui, né? Numa dessas linhas, o seu formato Smile, e 1 ou 0, se ela for ativa, 1, se for inativa, 0. A inativa a gente pode pegar ali do próprio servidor gerado pelas moléculas aleatórias. Então, essa é uma forma de você fazer a busca, e também pode fazer pela literatura. Você só tem que identificar quais são interessantes para você e gerar esse banco próprio. Então, é um trabalho mais de acurácia e mais chatinho ali. O outro ali é os bancos de dados de moléculas as quais serão selecionadas para o screening, né, que é a segunda etapa. Então eu usei o Zinc 15, tem vários Zinc, né, são vários bancos de dados também, né, são públicos e você pode utilizar. E aqui eu fiz fui procurar em qual dessas metabólitos que poderiam ser comprados aqui, né, ele tem aqui várias abas, então você pode selecionar o que for melhor para você. E eu peguei aqui o total ali e baixei em CSV. Então eu fiz o download, queria mostrar para vocês como que o arquivo sai. Ele sai no formato número zinc, como também depois descrito o formato Smiles e em cima ali a primeira linha, né, que a gente tem que ajustar. Então a gente faz o download, ajusta o arquivo, prepara o arquivo para ser reconhecido pelo programa do VirtuDoc DL. Então vou esperar aqui baixar e a gente mexe nele. Pronto, baixou. Só abrir ele, basicamente ele vem tudo misturado numa linha, eu separo em duas linhas no próprio Excel. Eu transformo em colunas, né? Daqui tem acho que o espaço, uma vírgula. Então, faço isso. A primeira linha não me interessa, então a primeira coluna não me interessa, eu deleto. E aqui eu só escrevo em Smiles, tudo maiúsculo, para ser reconhecida pelo programa.
E nisso já está pronto. Então aqui é a nossa biblioteca com diversas moléculas. Você pode depois rodar e achar candidatos. Vai demorar um tempo maior por causa da quantidade. E já está pronto o seu banco de dados de moléculas. Bem, é isso. Acho que esse é o que a gente tem para trabalhar aqui, né, do VirtuDoc DL. Eu fiz uma explicação bem simples por cima de tudo, mas qualquer coisa é só tirar dúvida e eu explico para vocês no comentário. Então, se gostou, deixa o like. Se vocês quiserem mais outros tipos de programas, eu não estou muito nessa área, mas consigo ajudar vocês no que precisar. Beleza? Obrigado aí.